Oi, gente. Estão me escutando? Fala um oizinho aí no chat. Oi. Vocês estão me escutando? Agora sim. Gente, qualquer dúvida, vocês perguntem no chat, tá? Vão me dando um feedback aí do que vocês estão escutando no chat, por favor. Tá? Vou participar, gente. Tô me sentindo sozinha. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá chegando. Vocês não estão me escutando? Gente, vocês não estão me escutando? Eu queria saber se vocês estão me escutando. Tem que ligar o som. Conseguiram me escutar? Oi, gente, testando. Elisa, conseguiu me escutar? Estão me escutando, gente? Eu preciso saber. Tá me escutando? Faz um joinha. Pelo menos Heloísa. Eu não tô Diana. Bom dia. Elisa, conseguiu me escutar? Gente, eu não tô escutando ninguém. E os microfones estão Nossa, Diana, tá muito liberados, não frio. sei por quê. Vai saber. Gente, então. Tô te olhando, Luiz. Vocês estão me escutando, né? Se alguém não estiver escutando,
fala aqui no chat. Eu ainda tô treinando nessas coisas, tá? Ainda não tô expert, não. É a minha segunda aula no Zoom. A primeira foi com os alunos de outra escola e agora com vocês. Então, qualquer coisa, vocês vão me desculpando, tá bom? Vamos fazendo uma cara. Quem foi o corajoso aí de ligar a câmera para eu ver, para me sentir menos sozinha, vai dando um oizinho aí para eu não me sentir tão sozinha. Que triste, Diana. Você está se sentindo sozinha, A Diana? Elisa voltou. Elisa, você conseguiu me escutar? Gente, eu vou esperar 5 minutos. Vou começar a aula 9h05, tá? Combinado para dar tempo dos atrasadinhos. Acho que a gente não precisava esperar os atrasados, né? Mas vamos esperar. E como é que vocês estão? Saudade da escola? Também, né? Tá difícil, né, gente? Não tá fácil essa vida sozinha. Aí, ó, Ana Paula, Luca, tá todo mundo me escutando? Vocês não têm coragem de ligar a câmera para eu ver a cara de som de vocês? Eu acordei às 7 horas da manhã. Nem 7, acho que era 6 e pouco. Animada com a aula. Animada, muito animada. Vou. E aí, gente, o conteúdo é fácil, né? Vocês tiveram uma dificuldade? Hoje a nossa aula é o seguinte, eu vou explicar o conteúdo e no final da aula nós vamos ter um momento de dúvida. Eu não estou sabendo ligar o microfone de vocês para eu escutar, então vocês vão me perguntar. Elisa, está escutando agora? Sim, né? Então vocês vão me perguntar aqui pelo chat. Porque eu acho que quando eu programei a aula, eu mutei todo mundo e agora eu não estou conseguindo escutar ninguém mais. Porque essa aula foi agendada, já tem um tempo. Então, eu acho que é isso. O porquê de eu não estar escutando ninguém, mesmo tendo pessoas com o microfone ligado. Ah, tá. Eu descobri porque que eu não estava escutando, eu acho que é porque meu som estava desligado. Liguei aqui, vamos ver se agora funciona. Ó, tá Então, no... bom dia. Aí, agora eu escutei. Gente, eu não tava escutando vocês, sabe por quê? Porque eu tinha meu som que tava desligado. Vamos ver se eu ainda tô... Aí, ó. Nossa, tá muito frio, Diana. Meu Deus. Oi? Tá muito frio. Ai, tá frio mesmo. Nossa, eu acordei e ainda falei pro meu esposo, difícil acordar nesse frio. Gente, tem muita gente chegando aqui, eu tô aceitando. Quando a sala é agendada assim, eu tenho que aceitar todo mundo para entrar. Então, mas o combinado era começar 9h05, né? Vou começar então, já são 9h05. Gente, eu não vou desligar o microfone aqui não, quem tá ligado. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar tanto pelo chat quanto falar aí, de boa, tá bom? Então é isso, vamos lá. A gente começou ali nossa, o sol agora entrou aqui forte. Gente, só um minutinho, por favor. É o sol que tava entrando, porque eu tô no quarto, para os meninos não me atrapalharem. Gente, nós começamos a aula com uma revisão de conteúdo, né? A gente trabalhou ali a parte de química. A gente trabalhou ali a parte de química. E aí, a gente estava estudando no livro Química e Biologia. Aí, o que eu decidi fazer nesse primeiro momento aqui que nós estamos nesse período de quarentena, de recesso, para dar uma aliviada para vocês? Eu vou dar uma pausa na biologia. Vocês devem ter percebido que nessas 2 semanas a gente estudou só física. E aí eu espero voltar o mais breve, aí a gente volta com os 2 conteúdos. Eu achei assim um pouco mais sensato para ficar
Ah, tá. Não, Elisa, essa é a primeira live de biologia que nós estamos tendo, tá? Então, na verdade era para ter tido na semana passada, mas como foi feriado, a escola pediu que a gente adiasse, tá bom? Então, quem não tá sabendo, essa é a nossa primeira live, tá bom? De ciências que a gente está tendo nesse período aí. O restante foram vídeos que eu gravei para vocês, que estão lá na plataforma. Esse também é o nosso primeiro conteúdo de física que nós estamos estudando, e nós estamos dando movimento, que é uma das áreas da cinemática. Eu preparei um slide, esse slide ele não está disponível na plataforma para vocês, porque eu achei que só eu falando ficaria uma coisa assim, meio chata para vocês. Então, eu preparei um slide com algumas imagens para a gente poder ter essa aula de física. E no final da aula, tem os exercícios que eu passei para vocês essa semana para a gente resolver esses exercícios, para ver se vocês entenderam e compreenderam. Então, primeiro eu vou dar, vai ser a aula. Tem muita gente chegando aqui, gente. Eu vou dar a aula e depois eu vou resolver os exercícios com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, chamar. Tentem. Se você tiver num ambiente que tem som externo, igual estou escutando algumas pessoas aí, tenta mutar seu. Aí, gente. Né? Gente, muta aí quem tá fazendo barulho, por favor. Tem um bebê falando. Gente, vamos começar então? Vamos deixar aqui que eu acho que já deu tempo. Nossa, tem muita gente chegando. Mas eu vou lá. Eu vou projetar o slidezinho que eu preparei para vocês, aí vocês me dão um feedback aí se vocês estão vendo. Ô, Diana. Oi. A Jordana pediu pra você deixar ela entrar. Ai, gente, peraí. Entrei, velho. Já liberou. Já liberei. Gente, ó, eu vou esperar. Porque quando eu projetar o slide, eu não consigo ver quem quer entrar na sala. Aí, se tiver algum aluno e o chat, e eu vou minimizar aqui também o chat. Aí, se alguém tiver pedindo para entrar, vocês me avisam. Aí eu volto aqui e libero a entrada, porque já passou 10 minutos. E aí, Diana? Eu vou projetar o slide de novo, tá? Estão enxergando agora? Sim. Sim. Então, vamos lá. O primeiro slide aqui, ele fala um pouco sobre as áreas da física. A área da física que nós estamos estudando agora é a mecânica. E a mecânica ela é dividida em dois ramos. O ramo da dinâmica e da cinemática. Alguns alunos me perguntaram assim no Instagram, pelo WhatsApp também, tia, o que é esse tal de cinemática? Gente, o nome parece um pouco difícil, mas se eu pudesse traduzir esse nome por uma palavra assim mais simples, eu traduziria para movimento, tá? Deixa eu só voltar isso, para movimento, tá? Só que, e a dinâmica também, ela estuda o movimento, mas em áreas diferentes. Dentro da cinemática, eu vou estudar o movimento. A cinemática, ela é meio que uma descrição do movimento. Então, você vai pegar o movimento, vai descrever este movimento e calcular esse movimento. Isso é a cinemática, tá? Já a dinâmica, ela vai considerar as causas do movimento. Então, por exemplo, quando a gente for estudar dinâmica, eu vou considerar o movimento de um carro, mas eu vou considerar o tipo de carro que eu estava, eu vou considerar o asfalto que eu estava andando, eu vou considerar a aceleração que eu estava. Então, eu vou incorporar nesse movimento várias grandezas dentro da dinâmica. Já a cinemática não, que é o que nós estamos estudando agora. A cinemática ela tem um objetivo simples de descrever o movimento, ok? Vou voltar só um pouquinho lá na sala para eu ver se alguém... tá. Achei um jeito aqui de aceitar sem sair. Ok. Seus atrasadinhos. Oh, meu Deus. Então, continuando. O próximo slide aqui, esse slide que ele define a cinemática. Já defini com vocês, né? Então, a cinemática é o estudo do movimento.
Quando a gente estuda física ou química, vocês têm que levar, como é o primeiro contato de vocês têm que ficar muito atento nessas dicas que eu tô dando. Por exemplo, você tem que ficar muito atento à nomenclatura que é trabalhada. Por isso que nesse primeiro momento eu trabalhei com vocês muito com o significado das palavras. Isso é muito importante porque o vestibular, quando você vai interpretar, por exemplo, uma fórmula, se você não souber o significado das palavras, você não vai conseguir retirar o dado que o exercício te pede para jogar na fórmula. Então, de nada adianta você saber a fórmula, ter decorado uma fórmula e não saber interpretar o dado que aquela fórmula quer de você, ok? Então é isso. Dentro da cinemática, os principais conceitos são esses aqui, ó, anotados aqui para você. Deixa eu achar minha canetinha aqui, ó. Então nós temos referencial. Esse é o conceito principal que a gente trabalha. Depois nós temos trajetória, o movimento, repouso, móvel, corpo extenso, ponto material, posição e deslocamento. Todos esses conceitos que eu disse aqui, eu não vou ficar explicando eles agora, porque eu preparei um slidezinho para cada um. Para a gente entender o referencial, para a gente entender o que é movimento, o que é repouso. Vamos lá, então. Tá, próximo slide. Oi. Ih, meu rabisco ficou. Calma aí, gente, que eu vou tirar ele. Olha, vocês vão me... Tendo paciência, tá? Gente, seguinte, o que é o referencial? Dentro da física, nada funciona sem um referencial. O referencial, ele é o ponto de observação. É a partir do referencial que você vai ter noção se o objeto, se o corpo, se o móvel, se ele está em movimento ou se ele está em repouso, que é o que nós estamos estudando. Então, o referencial, ó, nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore, que é o referencial, eu tenho um carro como referencial. E eu tenho aqui dentro um professor de física que pode também ser um referencial, ok? Vamos escolher aqui a árvore como referencial. Se a árvore é meu referencial, é a partir dela que eu vou observar tudo que está acontecendo à minha volta. E a partir desse ponto de observação, eu vou entender se o objeto, se o corpo, se o móvel, ele está em movimento ou em repouso, tá? Vocês entenderam, então, o que é referencial? O referencial é o ponto de observação. Na física, gente, nada funciona sem um ponto, sem um referencial. Tudo que nós vamos estudar em física, seja óptica, mecânica, qualquer área da física, funciona com um referencial. É a partir desse referencial que você tem um norte para analisar todo o contexto que está acontecendo naquele movimento e vai decidir o que é que está em movimento e em repouso. Vou passar para o próximo slide para a gente entender. Então, ó, eu estou de novo aqui com a minha mesma imagem. Eu tenho a minha árvore. Baseada nessa imagenzinha aqui, eu vou até aumentar ela um pouquinho para a gente entender. O referencial, eu vou usar a minha árvore como referencial. Esse carro, ele está passando aqui. Eu quero saber, gente, parece, são conceitos meio óbvios, né? Até que eu estava preparando a aula, eu falei, gente, são conceitos óbvios. Mas é importante para a gente compreender o exercício lá na frente, tá? A minha árvore é o referencial. A partir desse referencial, eu vou analisar esse carro e o professor que está dentro do carro. O carro, ele está vindo nessa direção. Olha aqui a minha força, que é a setinha, tá? O carro, ele está em movimento ou em repouso em relação ao meu referencial? E aí, gente, pensa aí. É óbvio que o carro está em quê? Em movimento, né? A pessoa que está dentro do carro, ela está em movimento ou em repouso em relação ao meu referencial, que é a árvore? Pensa aí, em movimento? Muito bem, certinho. Muito bem. Aí o seguinte, gente. A pessoa que está dentro do carro, ela está na mesma velocidade que o carro. Então, por isso que ela está em movimento, ok? Baseado nisso, eu vou mostrar... Mas eu não entendi. Oi, tem pessoa. Gente, pode falar. Baseado nisso, vamos analisar essa imagem aqui rapidinho agora, ó. Seguinte, olha toda a situação que eu tenho. Eu tenho várias pessoas paradas, eu tenho um ônibus, eu tenho um táxi aqui. Quem está em movimento, quem está em repouso? Analisando aqui, ó, vou pegar essa pessoa A aqui, ó.
Em relação ao ônibus, ela está em movimento ou em repouso? Repouso, vou falar bem rapidinho, tá? A pessoa está em repouso, ela é meu referencial. A pessoa A, ela está em repouso em relação ao ônibus. Só que aí é o seguinte, o ônibus ele está em repouso ou em movimento em relação à pessoa? Em movimento. Mas eu vou analisar agora as pessoas que estão dentro do ônibus. Essas pessoinhas aqui, ó, do lado dessa aqui, elas estão em movimento ou em repouso? Em repouso, ok? Porque elas estão paradas. Então, vocês entenderam que o ponto material é relativo, tá? O referencial, ele é relativo. Então, o movimento, o repouso, ele é relativo. Só que nessa imagem aqui, eu trouxe um sol, tá? Seguinte, ó, isso aqui é você na sua casa. Você, em relação ao seu... Pensei, você que tá aqui nessa imagem, você tá em frente ao seu computador, você tá em movimento ou em repouso? Você tá aí sentado em frente ao seu computador e em relação ao seu computador, você está em movimento ou em repouso? Repouso? Isso. Muito bem. Agora, se eu levar em consideração o planeta, você tá aqui, ó, nesse planetinha, esse pontinho preto aqui é você. E o Sol tá aqui. Você agora está em movimento ou em repouso? Você continua sentado. Agora você está em movimento. Entendeu por quê? Porque a Terra está no seu movimento de rotação. Então, esse é o primeiro conceito que vocês vão entender. Movimento e repouso são conceitos relativos. E o que vai decidir, resumindo aqui toda a história, se você está em movimento e repouso, é o seu ponto referencial. Sempre, então, por isso que eu disse, a física, ela age sempre com um ponto referencial. Vou continuar, tá, gente? Seguinte, essa trajetória, tá? Opa, não é isso não. Essa aqui. Seguinte, o movimento ou repouso, eles vão dar por uma trajetória. E aí nós vamos dar nome para essa trajetória. E os nomes são, assim, autoexplicativos. Se a trajetória ela é em linha reta, eu vou falar que é uma trajetória retilínea. Se a trajetória ela faz curvas, eu vou falar que essa é uma trajetória curvilínea. Trajetória é a posição ocupada no seu movimento. Então, durante a minha, por exemplo, eu vou sair da minha casa para ir para a escola. Essa é a minha trajetória. Se eu faço curvas, eu vou fazer um movimento curvilíneo. E aí depois nós vamos calcular esse movimento. Se eu sigo em linha reta, eu faço um movimento retilíneo. E aí depois nós vamos calcular essa velocidade, esse tempo que você gastou no seu deslocamento. Tá bom? Tudo bem? Então, entendendo, né? Facinho. Certo que sim, né? Eu vou pular alguns slides, gente, porque o nosso tempo aqui é curto, tá? Seguinte, nós vamos aprender 3 formas. Baseado nesses conceitos que eu trabalhei, movimento, repouso, trajetória, nós vamos analisar isso na forma de fórmulas. A física, ela vai trazer nesse momento 3 fórmulas para vocês. A primeira fórmula que nós vamos entender para calcular um movimento é a fórmula que chama deslocamento, tá? O deslocamento, nada mais que ele tenta calcular o espaço percorrido. E para calcular esse espaço, ele vai categorizar a posição. A sua posição final e a sua posição inicial. Essa fórmula é categorizada por um delta. O que é um delta? O delta, na física, ele significa uma variação. Então, eu tenho aqui, ó, delta S é igual a SF S0. O que significa isso? Ó, eu coloquei uma legendinha aqui do lado. Delta S é o seu deslocamento. O que é o deslocamento? É a diferença entre a posição inicial e a posição final que você estava. Deixa eu só aceitar aqui. Tem muita gente querendo entrar. Isso. O deslocamento... desculpa, gente. Voltando aqui na fórmula. A fórmula do deslocamento é representada por esse aqui, ó. Delta, que é o deslocamento. O delta é uma variação. Uma variação de quê, Diana? Uma variação do espaço final com o espaço inicial. SF é o quê? É o espaço final e S0 é o espaço inicial. Bem facinho. Aí eu trouxe um exemplinho aqui, ó, pra gente entender. Eu tenho um móvel, tá? Eu tenho essa bolinha aqui e ela tá nessa trajetória. Esse zero é representado a origem do espaço, é o ponto de origem. Geralmente ele é chamado de marco zero. Vou dar um exemplo para vocês aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis nós temos um marco zero, que é a ferrovia Norte-Sul. Então,
aqui, Anápolis é o quilômetro zero. Então, tudo que parte aqui da nossa ferrovia, por exemplo, a 10 quilômetros, por exemplo, Brasília está, se eu não me engano, a 150 e poucos quilômetros. São Paulo já está a 930 e poucos quilômetros da ferrovia Norte-Sul. Então, o deslocamento, ele calcula isso. Geralmente, ele parte de um marco zero. Só que não pensar, eu não estou lá na ferrovia Norte-Sul, eu estou aqui na minha casa. Então, eu estou partindo do quilômetro zero? Não, eu estou partindo de algum quilômetro. Por exemplo, eu moro quase a 30 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. Então, o meu espaço inicial não é o zero. O meu espaço inicial é o quê? 30 quilômetros. Aí eu preciso ir para São Paulo. São Paulo está a 900 quilômetros. E eu quero saber o deslocamento que eu vou ter daqui para São Paulo. Para isso, para eu não ficar pensando e martelando, por exemplo, é só eu jogar na fórmula. Então, olha aqui, ó, vamos voltar aqui para o slide, gente. Olha, tô falando muito rápido? Alguém responde, sim ou não? Tô falando rápido. Tô falando rápido? Tá bom. Não tá, não. Tá dando para entender? Tá. Então, tá, ó. Então, que bom. Ó, então eu Já tenho, acostumei com isso. né? Gente, meus vídeos, eu falo igual uma... Nossa, podre. Desculpei a palavra. Mas tudo bem. Ó, gente, então presta atençãozinha aqui, ó. Eu tenho, só pra gente resumir a forma. O marco zero é a origem, tá? Só que, geralmente na física, a gente não leva ele em consideração. Eu tô aqui na minha casa. A minha casa tá a 30 quilômetros do marco zero de Anápolis, que é a ferrovia Norte-Sul. E eu vou para São Paulo. E eu quero calcular o meu deslocamento. Para isso, eu vou jogar na forma. Mas eu vou usar os dados aqui do exemplo para ficar mais fácil para vocês. Ó, o móvel, o espaço final aqui é 35 quilômetros. O espaço inicial, 10 quilômetros. O que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula. Eu vou pegar 35 quilômetros e diminuir por 10. Qual que é o deslocamento que eu tive, então, nesse móvel aqui? 25 quilômetros. Bem facinho. Então, essa é a primeira forma. Gente, eu assim, tô falando que é fácil, mas é de simples compreensão, eu imagino, né? Você vai pegar o espaço final que você percorreu e diminuir pelo espaço inicial. Só isso. Atente-se que você precisa sempre padronizar e usar a unidade de medida. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre as unidades de medida, tá? Aqui, por exemplo, no próximo slide, eu tenho um exercício, ó. Mesmo jeito, mesmo princípio, tá? Só que em alguns casos, o deslocamento, ele pode ser negativo. Diferente do intervalo de tempo, que a gente vai aprender daqui a pouco, que nunca pode ser negativo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho esse rapazinho na bicicleta. Ele partiu de que quilômetro? Ele partiu do marco zero? Não, ele partiu aqui, ó, do quilômetro menos 4. E ele foi até que quilômetro? O 4? Não, ele foi até o 3. Eu quero saber o deslocamento desse rapaz aqui andando de bicicleta. O que eu vou fazer? Jogar na fórmula. Delta S é igual a espaço final menos o espaço inicial. Então, deixa eu ver. Ó, então preste atenção. Peraí, gente. É porque eu tô olhando se tem alguém na sala. Então, eu vou pegar o 3, que é o espaço final, o menos, que é da minha fórmula, menos o 4, que é o espaço inicial. Faço o joguinho de sinal aqui, né? Menos com menos mais. Então, 3 mais 4, 7. Bem facinho. Tudo bem? Posso passar para o próximo slide? Só que é o seguinte, eu vou dar nome para esses movimentos. Ô, tia, Oi. Nossa aula vai acabar. Oi. Eu vou fechar essa. Eu tenho a minha próxima aula é 10 horas. Se a aula acabar, gente, só presta atenção aqui um pouquinho. Se a aula acabar, eu vou abrir a sala de novo para a gente pelo menos fechar os conceitos aqui, tá? De deslocamento e intervalo de tempo. Porque o Zoom tá me falando que a aula vai acabar. Mas como eu ainda tenho um tempo até a outra aula, a gente pode voltar de novo. Não, mas é porque 10 horas a gente tem aula. Eu sei, mas Sério? só ideia, gente. tem aula de quê que eu não sei? É de socioemocional, ué. Eu mandei lá no grupo. Se alguém quiser voltar, Manda o link, tá? eu vou voltar. Só para finalizar pelo menos essas ideias aqui. Mas vamos lá. Vamos finalizar pelo menos essa aqui.
Eu fico enrolando. Eu não Gente, volta aqui, ó. O movimento. Aí eu vou dar nome para esses movimentos. Lembra? não entendo. Quando eu vou fazer exercício, Gente, só um minutinho. Eu vou dar um nome para esse movimento que eu. Ai, acho que acabou. Gente, eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Aí quem quiser, porque vai acabar, tá me avisando aqui. Aí quem quiser voltar, volta. Eu vou ficar pelo menos mais uns 10 minutos. São 9h30, pelo menos para terminar essa ideia, porque muita gente chegou atrasada na aula. Então, eu acho que dá tempo de eu abrir essa sala de novo. Eu vou fechar e vou abrir de novo. 10 horas. Tá bom? 10 horas vai abrir. Ó, preste atenção. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Beleza. Júlia, para de fazer isso.